Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini da matéria de processo penal e hoje daremos continuidade ao recurso em sentido estrito. Na aula passada falamos sobre o cabimento e os incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Como vimos, apesar de termos vários incisos, nem todos serão casos de recurso em sentido estrito, porque foram revogados tacitamente por leis posteriores, seja a reforma do Código Penal, ou seja a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que revogaram tacitamente alguns incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal, que eu falei na aula passada. Hoje falaremos sobre tempestividade. O prazo para o recurso em sentido estrito, de acordo com o artigo 586 do Código de Processo Penal, será de 5 dias para a interposição, sem a necessidade de ser acompanhada das razões. Posteriormente, aquele que recorre será intimado para apresentar as razões. Conforme o artigo 588 do Código de Processo Penal, o prazo será de 2 dias, contados a partir da intimação. Então, de acordo com o artigo 798, parágrafo 5º, a linha A do Código de Processo Penal, o prazo para apresentar as razões será a partir da intimação. Observação: o caso de exclusão do jurado da lista geral será de 20 dias, conforme o artigo 586, parágrafo único do CPP. O assistente de acusação ele terá a possibilidade de apresentar o recurso em sentido estrito caso haja uma hipótese de exclusão de punibilidade, conforme o artigo 271 combinado com o 584, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Caso o assistente esteja habilitado, após decorrer in habeas o prazo do Ministério Público, o assistente de acusação poderá interpor o recurso em sentido estrito em 5 dias. Se ele não estiver habilitado, será como o recurso de apelação. Ele terá 15 dias para apresentar a interposição do recurso em sentido estrito, conforme o artigo 598, parágrafo único do CPP. Quanto à regularidade formal, ou seja, como que se faz a interposição, será feita por escrito, ou seja, por petição escrita, ou poderá ser feita oralmente por termo nos autos. O recurso em sentido estrito, algumas vezes, poderá subir nos próprios autos, ou seja, aquele procedimento inteiro ele irá ser remetido para o tribunal, mas outras vezes poderá ser realizado por instrumento, ou seja, ele subirá por instrumento. Conforme o artigo 583 e 587 do CPP, aquele que recorrer, ele poderá indicar as peças que são necessárias para que seja feito o translado e a formação do instrumento. Então, o que quer dizer o instrumento? É quando você tem outros autos, sem ser os principais, que tem cópia das peças indicadas e irá este instrumento subir para o tribunal e os autos principais correrão em primeiro grau da mesma maneira. O artigo 587, parágrafo único do Código de Processo Penal fala que as peças necessárias serão a decisão recorrida, a certidão da sua intimação, o termo de interposição ou a petição de interposição. Também, mesmo que não esteja neste rol do parágrafo único, é importante juntar a queixa-crime ou denúncia e outras peças que a parte recorrente achar necessária. Após, o juiz irá intimar a parte contrária para que apresente as contrarrazões no prazo de 2 dias. Sobre a legitimidade, quem poderá interpor o recurso em sentido estrito? O Ministério Público, o querelante, o acusado e seu defensor, conforme o artigo 577, caput do CPP. Esta é a lista ampla de quem tem legitimidade. Existe a legitimidade especial, que é o ofendido, representado pelo assistente de acusação, que poderá recorrer nas hipóteses de extinção de punibilidade, conforme o artigo 271 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 584 também
do Código de Processo Penal. Uma outra hipótese é caso o assistente de acusação interponha a apelação e esta apelação seja declarada deserta, ou seja, a denegação da apelação. Neste caso, então ele pode recorrer por meio do rese da denegação da apelação que ele interpôs. O procedimento do recurso em sentido estrito será da seguinte maneira: a interposição do recurso, o recebimento pelo juiz, a formação do instrumento, se for necessário, a intimação do recorrente para apresentação de razões, a apresentação de razões, a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões, a apresentação das contrarrazões, a complementação do traslado, se o recorrido indicar peças, o juízo de retratação, que é uma manifestação do juízo fundamentada e obrigatória, e, por último, a complementação do traslado, se o juiz não se retratar e considerar necessário instruí-lo com mais peças. Como eu disse aqui, sobre o juízo de retratação, está previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, e ele é um efeito chamado regressivo, que será utilizado no recurso em sentido estrito e no agravo em execução, que eu falarei posteriormente, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. E se houver a retratação do juízo, que ocorrerá? Conforme o artigo 589 do CPP, o recurso poderá subir para o tribunal por simples petição da parte contrária. Essa situação é denominada recurso invertido, que deve ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 dias. Então isso quer dizer o quê? Vamos supor que o juiz declara a extinção de punibilidade por prescrição. A parte acusatória recorre por meio do recurso em sentido estrito. O juiz, ele pode se retratar. Imaginemos que ele se retrate, diga que se equivocou e que na verdade não houve prescrição. A parte que foi prejudicada agora, que no caso é o réu, poderá, por simples petição, no prazo de 5 dias, apresentar o chamado recurso invertido, porque antes foi a acusação que tinha interposto o recurso em sentido estrito, mas em razão da retratação do juízo, aquele que antes era beneficiado e se tornou prejudicado, que é o réu, poderá recorrer por simples petição dessa retratação do juiz, conforme o artigo 589 do Código de Processo Penal. E em segundo grau, qual é o procedimento? Haverá a distribuição no tribunal, o sorteio do relator, o parecer da procuradoria no prazo de 5 dias, vista dos autos para o relator no prazo de 5 dias e designação de data para julgamento. Na sessão de julgamento caberá sustentação oral por 10 minutos. Quanto aos efeitos, o efeito devolutivo será limitado pela interposição. Qual é o efeito devolutivo? É a parte recorrida da decisão que está sendo combatida com base no artigo 581 do Código de Processo Penal. Já o efeito suspensivo. Em regra, não há efeito suspensivo no rese, porém, existem exceções, que são as hipóteses do artigo 584, caput do CPP, decisão que determina a perda da fiança, concessão de livramento condicional e decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Contra a decisão de pronúncia, o artigo 584, parágrafo 2º do CPP, prevê que o recurso suspende tão somente o julgamento. Assim, enquanto pende o recurso, as partes poderão ser intimadas para os fins do artigo 422, bem como o juiz poderá determinar a preparação do processo. Contra a decisão que julgar quebrada a fiança, o recurso suspende só a perda da metade do seu valor, conforme o artigo 584, parágrafo 3º do CPP. No recurso em sentido estrito, há previsão do juízo de retratação do juiz de primeiro grau. Essa situação é chamada de efeito regressivo. E no recurso em sentido estrito poderá ter também o chamado efeito extensivo, desde que se verifique a situação do artigo 580 do Código de Processo Penal. Por exemplo, se houver vários corréus, apenas um recorrer em razão de uma prescrição do delito. Mas, se esse argumento for acolhido pelo tribunal,
ele pode se estender a todos os outros corréus, assim beneficiando até mesmo aqueles que não recorreram. Esse é o chamado efeito extensivo do artigo 580 do CPP. Com isso terminamos o recurso em sentido estrito. Nos vemos na próxima aula.